Olá pessoal, eu sou Jorge Lagamba aqui da Livroterapia e agora também do Núcleo de Terapia Quântica que funciona aqui em Ribeirão Preto, Terapia Quântica, que já está despontando como uma nova forma de tratamento aí do corpo energético, da gente estar auxiliando a medicina a nos ajudar tanto na prevenção, como depois que a doença, que a patologia aí já se instalou através da física quântica, através da terapia quântica, nós conseguimos hoje ajudar muitas pessoas a se curarem, muitas pessoas a prevenirem doenças. Hoje eu trago para vocês um assunto muito interessante, eu acho que vai ser uma dica muito interessante para vocês que estão aí me ouvindo, para você que está me ouvindo, nós vamos falar um pouquinho sobre comunicação com as células. É uma dica que nós damos, é uma forma que todos nós, se adotarmos essa técnica, vamos conseguir resultados excelentes, só com o simples fato de conversarmos com as nossas células quânticas. Nós estamos falando de algo que vai além da terceira e da quarta dimensão que nós vivenciamos, e que é algo que existe, que vocês não veem como nós não estamos conseguindo ver a energia elétrica que agora está nos atendendo, como às vezes nós usamos o celular, e nós não entendemos que isso é pura energia quântica, é pura física quântica, o televisor que hoje você assiste, a filmadora que hoje nós utilizamos, tudo está embasado dentro da física quântica. Então, se isso é possível, se é possível nós nos comunicarmos com um telefone celular sem fio, uma pessoa que esteja nesse momento em algum país, ou até mesmo em alguma outra cidade, por que nós não poderíamos também utilizar a física quântica para conversar com a nossa estrutura celular? Por que nós não poderíamos utilizar isso para falar com as nossas células? Se nós sabemos, hoje é provado pela ciência que as nossas células são microvidas que nós temos, são serizinhos, que nossos olhos não conseguem visualizá-los corretamente, mas que estão ali unidos uns aos outros, que aceitaram nos fazer parte desse nosso organismo vivo. Quando nós fizemos nosso planejamento reencarnatório, eles foram convidados, alguns átomos, alguns elétrons foram convidados, vamos dizer dessa maneira, para fazer parte de uma estrutura que formaria o nosso rim, outra equipe formaria o nosso coração, o outro o nosso fígado, o outro o nosso intestino, e esses serizinhos, essas microvidas, eu gosto de dizer assim, que nos dão esse suporte, que nos mantém vivo com esse corpo físico, nesse lado que nós hoje estamos nessa vivência de partícula e não de onda, porque tudo é embasado em onda no universo, mas que nós tomamos formas nessa nossa encarnação, utilizando esses serizinhos que se unem, tijolinho por tijolinho, como a física quântica fala, para nos dar esse suporte, nos dar vida, nos dar órgãos e todos interligados formar a nossa estrutura, o nosso ser. Bom, se nós estamos falando de física quântica, se nós estamos falando de comunicação com as células, nós não podemos esquecer de falar de Deus, Nós precisamos, acima de tudo, entender que esse ser, que é a energia primordial de amor, que Deus nós precisamos entender que não é aquele velhinho, pequenininho, carequinha, aquele cabelinho de lado, com um porrete muito grande na mão, pronto para nos julgar, pronto para nos bater com esse seu porrete, como muitas pessoas ainda acreditam que Deus tem uma forma física, mas se esquece que Deus é uma forma de energia. Então, por isso que a física quântica entende que dentro de cada átomo que existe no universo, de cada célula que tem no meu corpo, no seu, Deus está ali, Deus está ouvindo, está percebendo aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. Então, nós precisamos
fugir então um pouquinho dessa percepção de mundo que nós temos, como eu já disse, desses 5 sentidos que nós temos, e ver a vida um pouquinho mais além, né? De olhar a vida um pouquinho diferente desse modelo materialista que nos foi imposto e que muitos de nós não conseguem ainda, né? Olhar um outro lado, o lado de outras dimensões que existem. Então é importante que nós entendamos, né, que dentro de mim, dentro de você, dentro de cada ser que hoje habita esse planeta, nós temos uma centelha divina, nós temos algo superior, algo muito maior do que nós imaginamos, nos dando essa energia, nos dando essa vida. Então, se nós entendermos, nós tivermos conhecimento desses atributos dimensionais, né, que existe dentro de mim, que existe dentro de você, começa a ficar muito mais fácil nós entendermos por que nós podemos nos comunicar com as nossas células. Então, basta criar aí um canal de comunicação com a nossa estrutura celular e todas as células do teu corpo, né, do meu corpo, quando nós passamos a conversar com elas passam a nos ouvir, estejamos onde nós estivermos, porque elas são nós, né? Elas são você, as células sou eu, cada um. As minhas que compõem o meu corpo, compõem o meu organismo, são eu mesmo falando comigo e você falando com você. Então, para se comunicar com essa centelha divina, para se comunicar com essas células que trazem energia, não é necessário nós seguirmos nenhum ritual, não é preciso fazermos repetições, nem nos deslocarmos de lugar, irmos a uma igreja, irmos a um templo, irmos a uma mata. Isso não é preciso. Você pode falar de onde você estiver, como você estiver aí e se comunicar com a sua célula. Como é que você pode, né, se comunicar, pode falar com essa estrutura celular que você tem, que eu tenho, né, cada um de nós fazendo a nossa parte? Então, primeiro, não há necessidade de você falar em voz alta, você fala se você quiser, não teria problema nenhum que essa informação, que esse pedido entrasse pelos nossos ouvidos. Mas você pode falar também através do pensamento, pode falar através da escrita. Se você achar interessante escrever, né, à medida que você está pensando naquilo que você vai escrever, as tuas células vão estar recebendo essa informação. É importante, gente, que nós entendamos que o nosso corpo não é estúpido, que as nossas células não são estúpidas, né? Elas têm conhecimento, elas são inteligentíssimas, né? Elas têm conhecimento que nós nem imaginamos que elas têm. Cada elétron do nosso corpo, cada átomo do nosso corpo, eles têm uma inteligência, né? Uma consciência, vamos dizer assim, incipiente. Não é uma consciência como nós, mas eles conseguem entender aquilo que nós estamos pensando, eles conseguem falar o nosso idioma, da forma como nós nos posicionarmos, como eu já falei, ou através do pensamento, através da voz alta, ou através da escrita, elas conseguem se comunicar conosco, basta apenas a gente acreditar nisso. Bom, e para que a gente faça isso, para que a gente tenha essa comunicação com a célula, é preciso de uma coisa chamada intenção pura. É preciso que você tenha intenção, que você tenha vontade de fazer. Porque é possível que você fale, né, simultaneamente com todas as células do teu corpo. É como se você estivesse mandando uma mensagem para um grupo que você mantém aí no WhatsApp. Isso hoje é muito comum, né? Então, à medida que você cria esse grupo, né, de comentar com a sua célula, que você manda a mensagem, todas as células do teu organismo vão receber essa mensagem, vão estar já sabendo daquilo que você quer, dos teus desejos e as suas vontades. Então, essa intenção pura, acreditar que isso é possível, que vai fazer com que as células se movimentem, que as células entendam. Então, para que suas células respondam os seus pedidos, tem que haver uma coisa chamada sentimento, né? Eu sempre costumo dizer que isso não sou eu que falo, eu aprendi logicamente
com pessoas de uma sabedoria muito grande, que o universo ele não escuta as preces, né? Tem muita gente que reza, repete e não vê o resultado. Então, o universo ele responde sentimentos. Então, quando você se expressa com sentimento, quando você põe o coração acima de tudo, põe aquela vontade, aquela energia, né, de um sentimento puro, o universo te escuta e responde. Então, é preciso que você saiba que as suas células, elas estão ali, elas estão te ouvindo, elas estão esperando apenas que você faça, que você dê o primeiro passo, que você comece a conversar com ela. E quando você começar a falar com as suas células, essas instruções, né, ela vai como informação para o teu DNA. E o teu DNA, né, na hora que recebe essa informação, ele começa a aplicar, começa a distribuir essa informação em todas as células do corpo, aquelas que serão logo, que já estão por si só sendo já preparada para serem substituídas. Essas células captam essa informação e as novas células que virão, que elas vêm em ciclos, todos nós sabemos que nós estamos constantemente tendo as nossas células trocadas. Quando essa informação chega, essa célula que já está prestes a nos deixar, ser substituída, ela passa essa informação para essas células que estão chegando, essas células novas. Então, é preciso, acima de tudo, né, entender que o resultado disso não pode aparecer de um dia para o outro, porque no nosso organismo, nesse movimento das células, é preciso que a gente tenha um bom senso, que a gente saiba que essa estrutura, né, ela precisa de um tempo para atender os nossos pedidos, né? Nós temos aí alguns órgãos do nosso corpo e as células, para serem trocadas, elas demoram aí 3, 4, 5 meses, como nós temos também o intestino, que faz todo esse processo de substituição de células em 7 dias. Então, é preciso que nós tenhamos um bom senso e sabermos aguardar, né, no momento que nós fazemos esse pedido. Vocês obterão resultados aí muito rápidos, né? Que isso, assim que vocês começarem a ter esses resultados, uns vão demorar um pouquinho mais, outros bem menos, mas quando esses resultados começarem a aparecer, é importante que vocês passem isso para frente, né? Do jeito que eu estou fazendo agora com vocês, eu estou falando com vocês, né? Se vocês realmente receberam essa informação, passe para frente, né? Nós temos essa obrigação, nós temos esse compromisso de nos ajudarmos mutuamente. Nós não podemos reter informação. É preciso que aquilo que seja de bom para nós, seja para as outras pessoas também. Então nós não podemos ser egoístas de ficarmos guardando para nós coisas que nos foram benéficas. Deu resultado? Passe essa informação para frente. Eu quero também ressaltar que nós temos um material, né? Isso, logicamente, nós temos, são pesquisas que nós fizemos, são materiais que nós obtivemos, não é apenas de um lugar que nós obtivemos essa informação, nós checamos essas informações e nós temos uma bibliografia que hoje se fala desse assunto. Então, se você quiser se aprofundar, nós temos um material, entra aí, vai estar anotado aí o nosso WhatsApp, se você quiser fazer parte do nosso grupo aqui da terapia quântica, como nós vamos deixar também o nosso endereço de e-mail, basta você entrar com pedido, né, para que nós enviemos aí para você um material por escrito e vocês se aprofundem nesse assunto, né? E com certeza vão obter resultados fantásticos de cura, fantásticos de rejuvenescimento, de controle aí do peso físico, de uma série de coisas que, se você achar interessante melhorar um pouquinho na sua vida, tenho certeza que se você estiver se comunicando com as suas células, falando com as suas células, usando a intenção, usando o sentimento, você vai conseguir. Então eu quero deixar essa mensagem para vocês hoje, né? É uma dica aqui do nosso núcleo de terapia quântica. Nós atendemos aqui em Ribeirão Preto. Em breve nós estaremos também fazendo os nossos atendimentos
à distância também, vocês que são de outras partes do Brasil, que ainda têm dificuldade de ter um terapeuta quântico aí do lado de vocês, tem essa boa notícia, que nós temos um grupo que logo nós vamos estar dando esse atendimento à distância, tá? Temos aí no nosso canal do YouTube já uns vídeos já esclarecendo, né, o que é a terapia quântica, o que os terapeutas quânticos estão fazendo para ajudar a medicina convencional. Enquanto a medicina convencional se preocupa com o tratamento do corpo físico, nós nos preocupamos com o tratamento do todo, nós nos preocupamos com o tratamento do campo energético, né, que todos nós temos e que, graças, né, a Deus, alguns médicos, algumas pessoas já da área de saúde já estão entendendo que é preciso voltar a fazer com que a ciência, né, e a religiosidade, a espiritualidade caminhem junto, né? Houve um momento no nosso período lá de trás que isso foi interrompido, que houve uma separação de religiosidade, espiritualidade da ciência, cada um passou a caminhar separadamente, mas que hoje nós sabemos que é preciso fazer essa junção de novo, né? Ajudar os médicos a aceitarem ajuda, né, de outros recursos que nos são disponibilizados. Então, fique aí, aqueles que quiserem conhecer um pouquinho da terapia quântica, entre em contato conosco. Até um próximo vídeo. Muito obrigado por terem assistido este.